Bora, beleza. Vamos analisar a final do Campeonato Brasileiro de Ciclismo Virtual? Aconteceu agora dia 4 de dezembro de 2024, realizado pela empresa Competições Virtuais Brasileiras e homologado pela CBDEL, Confederação Brasileira dos Esportes Eletrônicos. E eu tenho a honra de dizer que fui campeão na geral desse campeonato. Então agora acho que eu vou me apresentar assim. Seja muito bem-vindo, esse é o canal Competição Interna, eu sou o Alan Ricardo, ciclista de estrada e cycling, campeão brasileiro 2024 de ciclismo virtual. Bora acompanhar agora essa etapa? O que você acha dessa apresentação nova? Tô orgulhoso. Ou você acha que eu tô me achando demais? Escreve aqui nos comentários. Vou rolar só uns trechinhos que eu acho que vale a pena fazer comentários. Vou contar os segredinhos ali, como eu me preparei, uns truques que eu preparei na manga aqui para essa prova. São coisas que são da modalidade de ciclismo virtual, que é legal passar para frente. Se você quiser assistir inteiro, vou deixar o link da transmissão aqui na descrição do vídeo. O canal Competições Virtuais Brasileiras transmitiu ao vivo, então tem a prova completa. Beleza? Vamos lá? Isso aí. E olha, estamos aí, galera, a 35 segundos da nossa largada. Então, para você que já está preparado aí para a nossa largada, atenção, já vamos ali em instantes para a nossa contagem regressiva, quase 25 segundos já para a gente liberar o nosso cronômetro aqui e partir para a grande final. Chegou a hora da final do Campeonato Brasileiro de Ciclismo Virtual, finalizando aí a nossa temporada de 2024. Grande final daqui a pouco na nossa tela aí. Atenção para os 10 segundos e logo sobe a nossa contagem regressiva de 5 segundos para vocês aqui conosco. Atenção, 5, 4, 3, 2... Essa é a hora. Deixa eu começar a falar. Primeira coisa, uma dica bem importante para quem não está acostumado com corrida de cycling, com corrida de ciclismo virtual. No ciclismo virtual, diferente do ciclismo real, óbvio, você não precisa clipar. Você já está sentado na posição na sua bike. Então, o grande segredo aqui é você começar a imprimir potência 5, 4 segundos antes da largada. Quem já está acostumado a correr no ciclismo virtual já faz isso. E o que acontece? Quando entra o zero ali, se você já não está com a potência alta, você demora para ganhar velocidade e quem já tem esse truque na manga já vai abrir um gap. Então, essa é a primeira coisa. Eu costumo sempre ali bater ali 6, 8 watts-quilo. Aqui vocês vão ver que eu dei uma estilingada bem forte aqui, eu já comecei bem forte. E eu vou contar logo mais o porquê que eu fiz isso. 3, 1, agora sim! Oficialmente começamos a nossa grande final do Campeonato Brasileiro de Ciclismo Virtual para fechar muito bem a nossa temporada Tour aqui do GF de Brasília, né? O Gran Fundo Brasília, prova já tradicional também aqui presencialmente aqui. Tivemos inclusive alguns dos atletas que competem conosco. Vocês viram ali em cima ali? Lá no cantinho do outro lado, aquele quadrinho preto ali mostra os watts que eu estou colocando. Do lado os watts quilo, que é a divisão dos watts pelos meus quilos, que eu pesei para essa prova aí 73,750. Batimento cardíaco, a cadência e a velocidade média. Então você vê ali no comecinho, foi uma pancada ali, ó, chegou, passou teve um momento ali que, se eu não me engano, passou de 11 watts-quilo. Então isso já começou a abrir o gap ali, eu já tô com um gap de 10 metros aqui do segundo, e a minha preocupação era o Robson Domingos ali, que tá a 26 metros atrás. No ciclismo virtual, fizeram um reconhecimento virtualmente, vieram a Brasília também fazer a etapa de Brasília aqui, né, Schubert? Passaram por aqui nesse ano. Isso mesmo, William. Uma galera que veio, o Kênio, por exemplo, esteve aqui. O nosso grande amigo Ari Gava esteve não competindo, mas já veio aqui várias vezes fazer esse percurso em outros anos. Então, uma galera, Ricardo Alcice também, que foi vice-campeão da prova. Então, todos eles fizeram um reconhecimento, de certa forma, desse percurso. Ainda tá alto lá, ó. Tava 7.3 agora, tô na média de 4.5. Olha o Schubert comentando. E parece que o Alan resolveu fazer um ataque suicida hoje, não é? Sim, senhor. O Alan fez um ataque muito forte ali, ele ficou já alguns segundos aí, talvez mais de 10 segundos aí, a mais de 8 watts por quilo.
é muita força, ele fez bastante força, agora ele já assumiu a ponta, está fazendo uma média aí de 4,3, algo nesse sentido aqui, mantendo uma velocidade de quase 52 quilômetros. O segundo colocado, que tentou, na verdade, agora já não é mais, que é o Lucas Cota, tentou perseguir ele, já deixou, ele escorregou um pouquinho mais. O Robson Domingos acabou assumindo agora a segunda colocação, ambos fazendo bastante força, tentando melhorar e aumentar mais a sua velocidade para poder diminuir a diferença entre o primeiro colocado no masculino, né, e no primeiro colocado lá do geral, lá na frente da nossa prova de hoje, e essa distância cada vez aumenta mais, mesmo o Robson e o Lucas lá disputando lá a segunda colocação, fazendo um trabalho de dupla ali, tentando puxar ali para ver se fecha esse gap, mas o Alan, nesse exato momento, está cada vez abrindo mais aí em relação ao grupo perseguidor ali, composto pelo Robson e pelo Lucas. Então aqui está a primeira parte da minha estratégia. Vou falar esse pedacinho aqui e já vou contar tudo. Eu fiz um reconhecimento da prova aqui. Na verdade, eu fiz, pela minha última contagem, acho que foram 9 treinos nessa rota, alguns treinos com 3 voltas. Então, eu estudei muito o percurso, tanto o percurso quanto o meu perfil de força para ele. A primeira coisa que eu determinei, eu ia sair o mais forte possível para já tomar a ponta. Não imaginei abrir esse gap, mas eu vinha pronto para abrir o mais forte possível para chegar nessa descidinha aqui. É uma descida curta, mas era o suficiente para parar de pedalar e respirar um pouco. Então aqui, ó, já desci, já tô lá embaixo, eles estão acompanhando agora o Robson Domingos. Depois tem mais uma outra descidinha, aqui foi uma rampinha curta, aí vem uma rampa mais forte, que ganha bastante velocidade, e um declive mais assim médio, que deu ali para manter uma pedalada suave ali de 100, 150 watts, sem perder velocidade. Então essa era a minha estratégia, recuperar o fôlego aí e depois manter o ritmo. Vamos falar sobre como eu me preparei para essa prova, porque daqui para frente eu não vou aparecer muito aqui na tela, então eu já vou fazer alguns comentários. Eu vinha já como primeiro do ranking, como favorito para o campeonato na geral, para essa etapa. Eu estava numa posição confortável até, em termos de pontos. O campeonato funciona mais ou menos como Fórmula 1, cada etapa tem os pontos, não é tempo como no GC do Tour de France, por exemplo. Então, cada posição de chegada, primeiro, segundo, terceiro, tem a sua pontuação, e cada etapa a pontuação fica maior. Então, cada etapa que vai correndo no campeonato tem mais valor. E você vai acumulando pontos de acordo com a sua chegada. Eu tinha aqui, para o segundo lugar da geral, eu tinha uma vantagem que eu podia chegar até em 8º, caso o segundo chegasse em primeiro, que é o Kênio Teixeira. Só que eu não consigo trabalhar no conforto. Eu vim para brigar pelo primeiro lugar da etapa também. Eu queria chegar bem na etapa. Se não chegasse em primeiro, pelo menos eu queria dar tudo que eu tinha. Então, jogar pelo conforto não estava nos planos, até porque aqui não é rua. Na rua, você, quando já está com o campeonato ganho, você vai tranquilinho ali, só não cair, completar que ganhou. Aqui eu não tenho risco de me machucar, então eu vim para jogar mesmo. Tinha a possibilidade do Franklin Almeida e o Ricardo Alcice correr, teve essa conversa, eles que já foram campeões de outras edições do Campeonato Virtual Brasileiro, e eles que são campeões de várias outras coisas na estrada, aí no mountain bike. Se você não conhece, talvez seja novo no ciclismo, mas pesquisa aí, Ricardo Alcice e Franklin Almeida, são duas feras aí com bem mais de 20 anos de carreira. Eles correram as primeiras etapas, tudo, eu achei que eles poderiam vir para cá. Então, quando foi divulgado quando seria a data e qual era o percurso, eu já vim para fazer o primeiro reconhecimento. Nesse primeiro reconhecimento, eu dei tudo. Foi um dia que eu fiz um aquecimento, descansei e fui para quebrar. Pedalei para quebrar nesse percurso, que eu queria ver aonde estava meu limite. Isso, inclusive, gerou um tempo que ficou até agora como recorde do percurso. E aí eu conheci ali as limitações.
Então, primeira coisa que eu fiz após fazer esse reconhecimento foi tentar baixar meu peso. Eu tinha, acho que 3 semanas, alguma coisa assim. Então, eu dei uma apertada na dieta. Falei, vou chegar o mais leve possível para já ganhar um pouquinho na relação watts-quilo, já que 2 para 3 semanas não era suficiente para aumentar muito a condição física, né? Eu já estava ali já vinha do planejamento do ano inteiro, então já estava ali na tampa. A segunda coisa foram as estratégias. A minha primeira estratégia foi essa. Foi dar esse ataque para recuperar na descida. Meu plano era, eu tinha que ficar com eles até o topo até a chegada da subida e passar a subida com eles. É uma subida de 1,9 km, quase 2 km. Eu sabia ali o limite que eu conseguia dar de potência e eu achava que era possível eu ficar com eles ali no limite. O Robson Domingos, que está aqui em segundo, ele não estava disputando o campeonato, porque ele não fez todas as etapas, mas eu já corri contra ele em outra etapa e ele é muito forte. Ele está ali parelho na condição comigo. Na outra etapa, eu tentei deixar ele para trás a todo custo e ele chicletava, mas chegava na minha roda de novo e no finalzinho ele ganhou por 2 décimos no sprint. Então eu também não queria. Quando eu estabeleci esse ponto que a gente está agora, que eu vi que nem Alcice nem Franklin estavam correndo, meu adversário era o Robson. Então a partir daqui eu fui gerenciando ele. Se você olhar, então aqui ó, nesse quadro aqui, você vê, quando você está correndo, você vê a sua posição e a distância que você está dos outros adversários. O quanto de força você está fazendo, os watts-quilos que você está fazendo e os watts-quilos que o adversário está fazendo. Então, se você ficar ali atento e concentrado, você consegue administrar essa distância. Vamos um pouquinho mais para frente aqui, e aí eu conto os outros truques. Fica aí. A ponta da prova que continua com o Alan Ricardo e a diferença entre o grupo perseguidor lá, que eu já havia comentado, que é composto do Robson e do Lucas, está aumentando cada vez mais. O Lucas, inclusive, agora deu uma escorregadinha um pouquinho mais para trás ali, e só o Robson, nesse exato momento, está perseguindo o Alan lá na ponta. Deixei essa parte aí, justamente foi aí que eu vi que realmente o Robson era a minha única ameaça, pelo menos evidente, tá? Eu vou pular aqui um pouco para a parte da subida. Não aparece a minha subida, mas eu vou mostrar ele subindo. Amanhã o anúncio oficial dos Jogos Olímpicos Eletrônicos, onde serão definidas as modalidades. E é claro, a gente não tem dúvida que o ciclismo vai ser uma das modalidades que vai estar presente nesses Jogos Olímpicos na Arábia Saudita ano que vem. Então, esse investimento que os atletas têm feito é muito grande e principalmente em termos de treinamento. O William já pedalou aí, eu fiz essa prova ano passado não. Esse é um recado legal que o Schubert deu. Mas aqui, o pessoal já está subindo, ó. Deixa eu abrir a tela que eu mostro o perfil da subida. Olha lá, olhando aqui no cantinho aqui, ó, tem o perfil de inclinação da subida. 8, 9% o tempo todo. Subidas, descidas, tem umas retas. E quando o pelotão do GF estava aqui, a gente tinha 400 ciclistas pedalando, né? Então era um pelotão. Então deixa eu explicar qual foi minha ideia. A primeira ideia foi baixar o peso, como eu falei. Consegui baixar bem, e na fé que ia conseguir. Faz uma certa diferença, sim. Meu FTP, minha relação de watts-quilo estava em 4.2, foi para 4.4 watts-quilo. Isso daí na subida faz muita diferença. Isso é algo que eu já testei aqui no Rove e ele funciona muito parecido com o mundo real. Mais uma vez, não defendo o app. Já falei isso em outros vídeos, já falei numa live recente. Não sou defensor de app, eu gosto de todos, por mim treinava em todos, cada um tem a sua característica, mas para o perfil de competidor de estrada que treina indoor, o Ruvi é o que, na minha opinião, traz mais resultado, porque os resultados são mais comparáveis com o outdoor. Prova disso é um vídeo que eu estou devendo postar aqui, que é a comparação do percurso do Letap de Campos do Jordão, que eu fiz 10 dias antes do Campos do Jordão, a prova real. Eu fiz, eu acho que 8 a 10 dias antes da prova real, eu fiz o percurso oficial do Letap aqui no Ruve, ritmo de prova, e aí
Passou ali 8 a 10 dias, veio a prova real. Eu peguei os dados de análise de potência, tudo para começar o tempo final da prova, foi 1 minuto de diferença do RUV para a prova real. E eu fragmentei a prova em pedaços, né? O primeiro trecho da largada até o começo da Serra Velha, da Serra Nova, a descida da Serra Nova, o Rolling Hills ali até o pé da Serra Velha. Fragmentei em 6 pedaços mais ou menos e analisei cada um desses trechos: potência, frequência cardíaca, velocidade média, velocidade máxima e cadência. No RUV e no real. Uns trechos onde batia 10, 15 watts a mais no RUV e depois no outro trecho no real, 10, 15 watts a mais no real, mas por situação de momento e não de divergência entre o software e o real. E isso para mim foi muito legal, foi uma comprovação de que esse sistema aqui de treinar indoor, de se preparar aqui e ir para a rua funciona muito. Mais uma vez, meu pensamento que um não anula o outro. Se eu quero correr na rua, disputar provas na rua, eu preciso treinar na rua também, mas os treinos estruturados, a performance, ela pode vir daqui. Tá? Ela pode vir daqui. Para mim é muito mais fácil, porque treinar com potência, reguladinho, na rua é muito mais difícil. É muito mais difícil manter os intervalos constantes e tudo mais. Por vários fatores. Inclusive, tem o fator de segurança. Então, para mim, essa questão de poder fazer esse treino todo controlado e na segurança da minha casa, não tem preço. E comprovar que isso dá resultado, aí foi o que me deixou mais satisfeito. Eu vou postar esse vídeo ainda, essa comparação, e vou mostrar o quanto é interessante. E voltando aqui, o que eu queria dizer, essa característica do RUV, eu não sei se tem isso, eu não li, tá? Que isso é no RUV, eu testei e comprovei aqui nos meus testes, não sei se é assim em outros apps, mas aqui no plano, os watts brutos fazem mais diferença. Na subida, a relação watts-quilo. O que eu quero dizer com isso? Você coloca 2 ciclistas com pesos diferentes, fazendo 500 watts, um com 100 quilos, o outro com 50 quilos. 500 watts com 100 quilos é 5 watts-quilo, no da esquerda, que pesa 100, e 10 watts-quilo no que pesa 50. Os dois no plano, não vai ter muita diferença no resultado de velocidade, de desempenho. Os dois na subida, o mais leve vai subir muito mais rápido do que o mais pesado. Então eu fiz essa comparação em testes aqui. Qualquer dia eu faço um vídeo mostrando isso na prática, mas eu comprovei isso. Então no plano, watts brutos fazem mais diferença, na subida watts-quilo. Por isso que eu busquei baixar peso também, porque eu não queria... Eu sei da capacidade de subida tanto do Alcice quanto do Franklin, eu não queria perder eles aqui. E aí outra coisa que eu fiz, já que eu ia treinar muito, eu tinha alguns treinos estruturados, tinha treino de zona 2, eu faço alguns treinos de zona 2 de potência ali, baseado no Fat Max, então eu fico ali constantemente 2 horas numa potência específica. Então como eu ia fazer isso, o que eu fiz? Eu fiz esses treinos aqui, trocando de bike e trocando de roda. E aí depois comparando, como a potência era fixa, o que ia mudar no percurso seria o material. E aí eu cheguei numa configuração de bike e roda que me dava a maior velocidade média no final, fazia o menor tempo possível no final da prova. Então eu não sabia, por exemplo, se eu escolhia uma roda fechada, aero, ou uma roda mais leve, que ia compensar. Uma roda aero é mais pesada, podia me fazer perder tempo nessa subida, mas por outro lado, podia me dar mais tempo no plano. Foi o que aconteceu. Eu ganhei muito mais tempo usando uma roda fechada do que ela me tirou de tempo na subida aqui. Então, foram vários treinos trocando de equipamento e comparando os dados para chegar na melhor configuração de equipamento. Isso faz parte do jogo e isso acontece na vida real também. E aí eu vou acelerar um pouquinho essa subida, porque eu quero mostrar um outro truque que existe aqui que eu tinha me preparado para
para fazer que eu não precisei fazer, porque eu cheguei sozinho lá no topo da subida, eu não precisei me preocupar com isso. Mas eu já vou passar essa dica para você. Tudo de si aí para matar de vez Eles pularam lá para frente. O que eu planejei? Você chega no topo da subida e faz uma curva de você chega no topo da subida, fica levemente plano, faz uma curva de 180 graus e começa a descer. E aí essa descida ela é um pouco inclinada e depois fica bastante inclinado. Qual que foi a estratégia que eu tinha bolado e eu fiz várias vezes durante o treino? Tem uma característica do RUV aqui que o RUV não passa de 72 km por hora. Então quando bate 72 km por hora ele trava, independente de você pedalar ou não. Então se você estiver numa descida bem forte, para de pedalar que ele vai manter essa velocidade. Só vai perder velocidade se começar a perder a inclinação da descida. E como o vácuo aqui funciona muito bem, qual que era a minha estratégia? Se eu tivesse chegando com o grupo, eu treinei qual era o ponto ideal para eu gastar toda a minha energia, dar um sprint máximo ali para chegar a 72 por hora o mais rápido possível e aí poder descansar por mais tempo na descida. Qual que seria a vantagem disso? Se eu entro na descida a 72 por hora sem ninguém no meu vácuo, eu vou descer sozinho até lá embaixo e eles vão ter que fazer muita força para tentar bater os 72 por hora. E ainda mais, se eles não soubessem desse truque, ou se não tivesse consciente ali na hora, às vezes ia continuar pedalando para tentar chegar em mim. Claro que se fosse os mais experientes, talvez isso não acontecesse. Bater 72 já sabe que é o limite, mas essa entrada na descida, bater os 72 por hora o mais rápido possível, sem ninguém na roda, era também uma estratégia para eu poder recuperar da subida. Como eu cheguei bem escapado no topo, eu não precisei me preocupar com isso. Eu pedalei no mesmo ritmo que eu já vinha vindo até engrenar a descida e descansei um pouco porque ela desce e já começa uma subidinha que não é tão inclinada, mas ela é um pouco mais longa, um pouco mais resistente e depois vem uma outra subidinha que é um pouco mais chata. Uma subidinha de mais ritmo ali, 6% mais ou menos, que é aquela subida que se você se distrai, você perde muito ritmo, né? O reconhecimento valeu por isso, assim, eu sabia os números que eu podia manter em cada trecho. Então, eu só excederia aqueles números realmente se fosse uma questão de disputa, aí entra o tudo ou nada. Mas dentro da segurança que eu estava aqui, eu sabia que eu podia ficar ali entre 4 e 4.2, 4.3 watts-quilo o tempo todo, que eu ia completar a prova tranquilamente. Lá na frente, o Alan Voltei um pouquinho só para ouvir ele falar bem de mim. Tudo de si aí para matar de vez não só a etapa, mas também levar aí a geral, né, do Campeonato Brasileiro de Ciclismo Virtual e tá cada vez fazendo mais força. O cara não desiste, o cara só aumenta a sua potência, só aumenta a sua velocidade e só aumenta também a distância em relação ao Robson, que é atualmente aí o atleta perseguidor do Alan, né? O cara que está tentando, a gente consegue observar que ele também está fazendo bastante. Então, peraí que agora eu vou avançar um pouquinho, achar mais um trecho que vale a pena comentar. Ô Rômulo, falando nisso, a gente já tá com 30 minutinhos de prova. Como é que tá o tempo do Alan Ricardo aí pra gente já ter essa noção aí se vai sustentar os 52 minutos? Eu acho que vai não. bater Acha que não, cara? 52 minutos é o recorde da pista que eu coloquei quando eu fiz o reconhecimento, que eu falei pra vocês. Por isso que eles estão falando disso agora. Acho Como que é que não, tá por porque aí? assim, ó, eu peguei desse tempo do Alan Ricardo, de 52 minutos e 38 segundos, ele tá passando agora aqui na imagem, ó, pelo segundo split da prova, ó. Passou com 31 minutos e 7 segundos, talvez, tá? Ele fez, no dia que ele fez o tempo dele de 52 minutos e 38 segundos, ele passou ali com 30 minutos e 21. Não vai ser os 52, mas vai estar bem próximo. E tem outra coisa também, né, William? Eu não sei, porque eu não consegui achar qual foi o dia que ele fez isso. Se foi em alguma prova, se foi
ou se foi ele se testando. Eu realmente não sei quando foi que ele fez 52. Agora, a gente vê ele ali, daqui a pouco, cara, ele tá de olho ali no lado esquerdo ali, ele tá de olho ali, por exemplo, na aproximação do Robson, e talvez ele tá conseguindo administrar o tempo dele, administrar a potência dele, né? Ou seja, o quanto ele tá fazendo de força agora para pedalar, ao ponto de conseguir até, inclusive, mesmo tirar o pé e se reservar um pouquinho mais. Talvez ele tá vendo que não há necessidade de estar puxando forte, mais do que ele poderia entregar, inclusive. Tem isso aí também, né, William? Porque é a situação de prova, né? Daqui a pouco ele não está se sentindo pressionado ao ponto de ter que fazer tanta força assim. Matou tudo, Rômulo. Exatamente isso. Na verdade, eu já estava fazendo isso lá desde o começo, quando o primeiro ataque deu certo. Mas tá aqui, ó. Quando eu fiz isso. Foi no dia 12 de novembro. Logo que foi anunciado a data e o percurso. Dia 2 de novembro eu fiz 52,38. Vim para a morte mesmo. Eu entrei no percurso sem conhecer, primeira rodada no percurso, e fiz o máximo de força que eu podia, que era para saber onde eu ia quebrar. E inclusive eu bati aqui, ó, um PR de 5 minutos de potência, 399 watts, que é praticamente, foi aqui na subida, que eu já emendei a subida com um trecho de descida, porque aqui a subida de 1.9, ó, 1.99, 2 km, 4 minutos e 23, média de 413 watts. Então eu fiquei bem contente com esse número. Isso foi antes de baixar ali mais uns 3 ou 4 quilos que eu baixei. Então eu imaginei que se eu conseguisse manter essa potência ainda com 4 quilos mais leve, eu teria um tempo ainda melhor aqui. Seria o suficiente para me manter pelo menos no grupo da frente, caso chegasse um grupo aqui. E aí tentar escapar lá no final da subida, entrando mais rápido na descida, que é aquela estratégia que eu falei mais cedo. Não precisei, o primeiro ataque deu certo. Então, a partir de lá, eu fiquei administrando, sempre botando ritmo na subida, porque tem essa questão, você tá administrando ali o tempo pelo quadrinho ali de informações, você entra numa subida. Se você entrar um pouco, como eu posso dizer, você vai entrar na subida e o cara tá atrás de você, vai entrar 1 minuto, 30 segundos depois. E aí, como aqui as subidas não são tão longas, às vezes você pode estar terminando a subida e fez uma média muito baixa. Se ele vir muito forte, ele acaba te encontrando lá no topo da subida. Então, toda subidinha que tinha, eu imprimia a força, e no restante do tempo eu só administrava. Foi isso que eu fiz a prova toda. Então, bora voltar para lá. Não, William, é só colocar aí o Alan Ricardo na tela, que a gente tem até alguns dados dele aí através do nosso Garmin Edge, e o cara tá ali numa média 45 km por hora, alternando 3.4, 4.1 watts, porque é um percurso que aí você tem alguns falsos planos, né? Igual a gente conhece bem ali, né, William? Algumas descidas, algumas subidas, alterna bem esse percurso e dá para fazer uma força considerável, né, meu amigo? Do Alan Ricardo aí, que a gente viu que ele postou lá o vídeo dele, né, fazendo ali a pesagem, fazendo todo o trabalho pré-prova. Isso é muito importante também para você que compete no mundo virtual. Prepare o seu equipamento, deixe tudo alinhado, deixe tudo preparado para que você chegue no dia da prova, na hora da prova, né, Schubert? Esteja tudo redondo, né, cara? Isso aí é o seguinte. Como eu baixei o peso num espaço curto até de tempo, eu queria evitar conversinha, que chama. Até não no meio virtual, mas eu escuto muita coisa. Como eu treino aqui, treino na rua, então tem muita gente resistente que fala, mas aí o pessoal rouba, é só colocar 20 quilos a menos ali, que vai sair voando e tal. E
Então, para evitar, o que eu fiz? Eu peguei e fiz um vídeo. As competições oficiais de elite do virtual tem um protocolo de pesagem que você faz um vídeo onde você se mostra ali uma comprovação de data e hora, mostra como é a balança, faz o seu peso. E aí posta esse vídeo. Normalmente você posta o vídeo como privado no YouTube, que é para ninguém precisar ficar se expondo ali, e envia isso para a direção de prova. Aqui nesse campeonato específico não tinha essa regra, mas eu quis fazer para deixar aberto. Aí eu postei no Instagram, postei no YouTube e convidei todo mundo que fosse correr para fazer o mesmo. A minha intenção não era constranger nem desafiar ninguém que ia correr aqui, até porque a maioria que está aqui corre desde sempre, e era mais para mostrar para o público em geral que existe um fair play, que existe uma transparência, que pode confiar e que venham brincar, venham participar aqui, venha competir para valer, se você é igual eu, mais sangue no olho, vem competir para valer, que é sério, vem para brincar se você só quer se divertir, que tem espaço para isso também, mas só vamos manter o fair play. Então foi por isso que eu fiz esse vídeo, e é o que ele está comentando agora. Subida, agora é a subidinha mais tranquila, mas já é uma subida chata e logo tem o drop final da prova ali, e depois que passou do drop, apesar das pernas vai estar queimando, né, com certeza. Eu tava ouvindo a transmissão, aí começou a mostradinha, eu fiz graça, fica vendo. Tá bom? Vamos lá, Alan. Vou até chamar a câmera para mim. Já no visual, aí o nosso dropzinho final da prova, ô Rômulo. Exatamente, aí tá fechando 37 quilômetros mais ou rampinha menos. Curta, assim, é a minha característica. Pancada, rampinha curta. Fazendo é o que eu tenho de melhor para dar. Força ainda, ele não reduz, não que seja uma grande mesmo maravilha. Tendo uma significativa distância entre o Robson, que é o segundo colocado. Ele permanece fazendo força, agora vai pela parte mais dura aí dessa subidinha, que tá chegando aí, vão lá, tá chegando a 9,5 aí, olha. Cara. Olha lá a cara dele fazendo força. Olha aí. E é isso, 1 quilômetro, William, 1 quilômetro. E aí vai nessa, Alan Ricardo, 1 quilômetrozinho, pode fazer força aí, abaixa a cabeça, amassa o pedal, como a gente diz, e chega bonito aí. A gente está com quase 54 minutinhos de prova, né? Um minuto e meio a mais do que você já fez de recorde aqui na prova. E eu gostei. Aqui não tem segredo, aqui eu larguei, fui de boinha, dando tchau pra câmera. F Brasília, a nossa grande final, e vem também para ser o nosso campeão brasileiro de ciclismo virtual 2024. Parabéns, Alan Ricardo, cruzando aí o nosso póstico agora. Boa, garoto! Aí, Rômulo. Muito bom, tomou a bandeirada real lá, hein? Muito bom, parabéns, Alan Ricardo. Grande prova, fechando aí 55 minutos e 19 segundos. Muito bom, parabéns aí. Não levando não apenas a etapa, mas também a classificação geral aí do Campeonato Brasileiro de Ciclismo Virtual 2024. Muito bom. E agora já com o Robson ali. E parabéns ao Robson também, que seguiu firme, ó. Um gapzinho de 1 minuto e pouco. Já tá no final, tá com quase 2 quilômetros na frente do Lucas Cota, o terceiro colocado da etapa, e ele continua pondo força aí, 3,8, 4 watts quilo. É isso aí. É força da hora que começa até a hora que acaba, não importa. Vamos para cima. Parabéns, Robson. Robson Domingos, parceiro, já encontrei ele nos treinos aí. Vou pular aqui para uma parte, a parte da entrevista final, que eu falei um negócio na hora da emoção, e aí eu acho que vale a pena passar para frente. Alan Ricardo, campeão brasileiro de ciclismo virtual CBDEL. E aí, meu amigo, esse cara que virou uma vez para mim, me ligou, queria trocar uma ideia e falou que tinha uma meta de ser campeão mundial. Acho que ainda vai ser, né? Conta um pouquinho pra gente aí como é que vai ser, como é que foi aí hoje levar esse título com grandes nomes como Franklin, Ricardo Alcice e entre outros. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. Essa introdução me fez perceber que acabou e que eu tenho um título de campeão brasileiro
e me emocionou. Sim, eu tenho o sonho de ser campeão mundial desde criança. É uma coisa, aquilo que mexe. Esses dias eu estava tentando lembrar e eu lembrei que eu assisti um filme que chamava Best of the Best, Operação Kickboxer. É um filme dos anos 80, assisti com 11 anos, que os Estados Jean-Claude Unidos Van Damme. formam uma equipe americana para ir fazer um campeonato na Coreia para definir os campeões mundiais. E foi nesse dia que eu falei, cara, ser o melhor do mundo. E arrastei isso pela vida toda. E aí encontrei no ciclismo, descobri que existe possibilidades e cheguei no ciclismo virtual. E quando eu descobri o campeonato brasileiro, foi aí que entrei em contato com você. Falei, cara, quero participar, como que faz, quais são as regras, o que eu tenho que fazer. E estou aqui. Estou emocionado agora de verdade, porque nessa corrida eu vim participando, correndo, me esforçando. A primeira prova eu corri que nem um maluco atrás do Franklin, cheguei em segundo com o coração praticamente no chão, aqui fora do corpo, e foi evoluindo. Esse ano foi um ano bom, apesar de ter problemas no meio do caminho, dengue, tudo, mas eu tive uma evolução enorme e eu devo essa evolução, claro, ao Ludão, que organiza todos os meus treinos, mas ao treino aqui indoor. Desde setembro do ano passado, 99% dos meus treinos são indoor, baseado em potência, estruturado, e isso fez a minha evolução ir lá em cima. E eu vou dar autorização aqui para me mutar a hora que quiser, porque eu estou com bastante coisa para falar, mas eu queria deixar um recado aberto, assim, porque é muito engraçado. A gente vive num mundo onde as pessoas querem ter lados, né? Então, o ciclista de rua não aprova o ciclista que treina indoor, e aí agora tem o ciclista que treina indoor no software A, que não gosta do software B. Bora, gente, é tudo igual. Eu treino aqui dentro para correr na rua. Eu treinei aqui o ano inteiro para fazer top 50 no Letap, nono da categoria. E treinando nos percursos do Letap aqui. Então, comecei dias atrás, gente. Vamos parar com esse negócio, vamos todo mundo juntar, porque, queira ou não, o ciclismo ainda é um esporte aqui, ó, de nicho. Então, se a gente dividir o nicho em vários pedacinhos, daqui a pouco tem 3 pessoas treinando cada tipo de modalidade. Vamos juntar e fazer uma coisa grande. Legal, legal. Bom esse seu desabafo, cara. Foi muito pertinente mesmo, porque a gente que tá no esporte há muito tempo, né? Sempre brincando, sempre participando de forma amadora, sempre trabalhando também, eu vejo que é isso, né? E aí eu vejo, falando de ainda envolvendo o pedal, eu vejo quanto a galera do mountain bike é muito mais unida, né? Muito mais solista e muito mais participante também, né? Ô, Alan, o papo tá legal, mas eu quero só fazer aqui acompanhar um pouquinho a Dilane, que tá chegando, mas foi muito bom, viu, cara, o que você falou. Espero que muitos possam ter te ouvido agora e possam te ouvir futuramente também na nossa transmissão para ver que é isso que tem que acontecer. É a união, né, não, Rômulo? É isso aí, cara. Eu faço das palavras do Alan as minhas também, cara, porque concordo plenamente com ele em relação a isso. Tem coisas que eu realmente não entendo e justamente esses pormenores que algumas pessoas insistem em fazer, de querer se posicionar e querer sempre defender um lado e defender o outro, em vez de entender tudo que tem de bom em cada um e no final todo mundo sair junto lá do outro lado. São coisas que eu não consigo entender ainda. Eu espero que isso aí mude. Eu sempre lutei contra esse tipo de coisa, sempre falei, sempre fui um defensor de tudo, e sempre falo para as pessoas que cada um tem que buscar aquilo que tu realmente gosta, mas também não quer dizer que tu tenha que anular as outras coisas. Mas falando além disso, gostaria de parabenizar o Alan. A gente viu toda a evolução dele esse ano aí, então foi muito legal poder acompanhar ele nesse dia de hoje aí, levar esse título aí, e pelo que ele falou, a gente já viu, né, quanto isso foi importante para ele. Beleza. Valeu, Alan. Valeu, William, valeu, Rômulo, obrigado por acrescentar aí no meu discurso. E é isso. Acho que ficou um vídeo longo, mas ainda assim é um bom resumo. Espero ter passado toda a ideia
de como foi que eu me organizei, de como foi a etapa. Foi bem emocionante. Deixe seu comentário, dúvidas, perguntas. Se você tem alguma curiosidade, você ainda não entrou nesse meio, você não treina, ou está começando a treinar, qualquer pergunta sobre ciclismo ou ciclismo virtual, pode perguntar. Como é que eu faço? O que que eu como? Onde eu vivo? Como reproduzo, não vou contar. Mas faça suas perguntas. Eu estou aqui para dividir. Eu estou aprendendo a cada dia e a gente aprende mais quando ensina. Então, se você quiser saber o que eu já aprendi de ontem para trás, estou aqui pronto para dividir com você. Beleza? Então não esquece, se inscreve no canal, dá essa força, curte, que isso ajuda bastante, e manda pelo menos para um amigo. O desafio que eu faço para você é mandar pelo menos para um amigo que você acha que pode querer assistir esse vídeo. Então, se você chegou aqui e passar para mais um, já vai ajudar o canal a crescer muito. Beleza? Conto com você. Bora!